Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá. Boa noite. Hoje é nosso encontro com a Mari Moiria, né? Nosso encontro nos sábados. Ah, Carmen lembrou, né, Carmen? Boa noite. Aqui é bom dia pra mim, mas pra vocês é boa noite, né, gente? Muito bom, viu? Estar aqui com vocês nesse sábado à noite. Aqui é um domingo de manhã e domingo chuvoso, hein? Mas vamos lá, né? Aprender cada vez mais, né, gente? Pra poder cuidar do familiar doente, né? Que legal. E aí, hoje, a nossa aula, a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é importante, na verdade é um assunto legal, importante e essencial para todas as pessoas, tá? Porque são os primeiros sinais, né, e sintomas de um AVC, para que você consiga identificar e já tomar, né, as devidas providências, tá bom? Você lembrou, né, Carmen? Ai, que bom, fico feliz. Aquele dia você, tu me perdi nos dias novos, né? Porque agora é todo sábado. Ah, isso mesmo, Carmen. É isso que eu falo, né, gente? É ativar os lembretes para não perder o conteúdo, né? Então, saiam da Netflix, saiam, né? Assim, o sábado, por enquanto, né, por conta da pandemia, não pode ficar, às vezes, saindo muito, apesar que agora eles vão começar, acho que parece que liberar, né? Mas é sempre lembrar que sábado à noite você tem encontro comigo, tá bom? Por quê? Porque você vai aprender conteúdos que vão te auxiliar nos cuidados com o seu familiar doente, certo? E eu queria ver com vocês, quem que é novo aqui, quem que é a primeira vez, quem já é os velhinhos, quem são já alunos, antigos, né? Que escreva aqui pra mim, eu sou nova, e é a primeira vez que eu tô assistindo a aula. E Carmen, vai voltar o Descomplicando os Cuidados, hein? Olha que maravilha. Vamos voltar os Descomplicando os Cuidados. Isso é bom, muito bom, hein? Vai ser aqueles 7 dias de aulas maravilhosos, de aulas mais profundas, né? Para poder ter um conhecimento muito mais profundo, certo? Então, quem que é novinho aqui, vai digitando para mim. Vai falando se você é a primeira vez que você tá aqui na sala, ou se você já participou das aulas, ou se não, já sou velhinho. Né, Carmen? A Carmen é nata aqui, né? A Carmen tá em todas, e isso é bom. Por isso que você tem uma visão diferente, né, Carmen? Igual eu falo, aqueles que se interessam sempre dão um jeito, tá, gente? Porque não existe desculpa para um objetivo que você queira chegar, né? E é isso que você tem que pensar. Qual é o objetivo que você tem que chegar? Acho que eu tô olhando para baixo, né, gente? Qual é o objetivo que você precisa chegar? Qual é o objetivo que você tem para chegar? Então, não existe desculpa para o objetivo que você traçou para a sua vida, do objetivo que você traçou para o seu cuidado. Não existe desculpa. Existe despertador, existe dar um jeito. Eu lembro muito que eu precisava fazer, às vezes, um trabalho, né, da faculdade ou alguma coisa assim, e eu sempre falava, tô cansada, né? Trabalhei o dia inteiro, mas eu tô cansada, não tô querendo fazer. Só que eu lembro também que quando eu trabalhava, e mesmo assim, às vezes eu queria sair com as amigas, né, ir pros barzinhos, né, ir pras danceterias, a minha época era danceterias. Filha, não tinha cansaço, a gente, dava um pique ali, dava um jeito de ter mais ânimo pra poder sair pras baladas, né? E por que agora que você vai fazer algo importante, que é estudar pra poder cuidar melhor do seu familiar, você não vai dar um jeito? Sim, tem como dar um jeito, né? Então é colocar prioridades. Na verdade, qual é a sua prioridade. E quem tem a prioridade de estar aqui aprendendo para cuidar, vai dar um jeito, vai colocar um lembrete, né? Vai dar qualquer jeito. Isso é fato, tá? É questão de prioridades, ok? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre os sinais de AVC, tá? Logo nos primeiros momentos. Essa aula, na verdade, eu já dei essa aula numa aula gratuita, num curso gratuito, na aula gratuita. Se eu não me engano, foi de quinta-feira. Mas eu resolvi
fazer ela novamente, porque é um assunto muito importante e, entre aspas, recorrente na maioria das famílias das pessoas, tá? Porque existe um alto índice de AVC nas pessoas, tá? É um índice muito alto por conta de vários motivos, tá? E a gente vai aprender aqui o que é um AVC, tá? Para você entender, né? Se você cuida de algum familiar doente, toma remédio para pressão, é cardíaco, você precisa saber desses sinais. Porque ele tem essa possibilidade de ter um AVC. Por conta se ele tem um diagnóstico de pressão alta, se ele tem um diagnóstico de problema cardíaco, tá? Ele tem essa consequência que possa gerar um AVC, tá? Então você precisa se aprofundar nesse assunto para ficar ligada e já entender se caso os primeiros sinais começar a dar, as primeiras 24 horas, se eu não me engano, as primeiras horas de atendimento, se você souber agir rápido, ela é reversível. Ela não causa nenhuma sequela, dependendo do AVC. Por isso que é tão importante estudar, tá? Você vai entender, então, o que é o AVC, você vai entender quais são os sintomas que esse AVC causa no seu familiar e você vai aprender como agir quando você identificar esses sintomas, certo? Então, vamos estar aqui falando em 3 partes para você entender tudo e não ficar nenhuma dúvida, ok? Então, conforme eu for falando, você pode ir deixando as suas dúvidas, tá bom? Depois eu vou dar uma pausa para poder responder essas dúvidas, mas eu vou indo no raciocínio direto, eu vou fazendo a explicação primeiramente, tá? Para que a gente não perca o fio da meada, e aí depois eu vou colocar as perguntas e ler os comentários, ok? Então, eu vou começar, mas eu vou dar uma lida nos comentários antes, vou pegar aqui minha lousinha, se eu resolver identificar ou desenhar alguma coisa para vocês, tá? Cadê? Aqui meu apagador. Boa noite para todos. A Carmen está falando, já participo desde julho. É verdade, Carmen, você tá no Descomplicando desde julho com a gente, né? Após a primeira aula, não resistir e assistir sempre. Aprender a cuidar e dar sempre o melhor, com sua ajuda melhor ainda. Ai, que bom, Carmen, fico feliz. E a Carmen é a nossa aluna VIP, né, do 360, né, Carmen? Tá balançando aí? Tô apagando aqui o negócio, tá balançando? E que bom, né, Carmen? Fico muito feliz, gente. O bom, sabe o que é? A gente vê que, no caso, vocês que cuidam de alguém estão evoluindo, né? No conteúdo, no aprofundamento e ficando muito mais com uma visão adequada para poder observar o seu familiar doente. E esse é extremamente importante, tá? Porque não adianta, é uma coisa que eu sempre falo aqui, não adianta você ter alguém para cuidar e simplesmente fazer os cuidados básicos, fazer o automático e nem olhar o seu familiar. E aí, você já imaginou chegar um médico para fazer a avaliação do seu familiar e acabar falar assim, olha, você não viu essa lesão? Olha aqui como é que tá o pé dele, você não viu que tá inchado? Você já imaginou? É a maior vergonha, né? Que um familiar que cuida pode ter. Isso não pode acontecer. Isso, na verdade, é inadmissível, tá? Porque realmente você precisa ter essa preocupação, tá? De olhar o seu familiar de cima a baixo. Eu já dei algumas aulas falando sobre isso, mas hoje não é esse assunto. Vamos falar sobre o AVC, certo? Nós temos, gente, eu vou começar o assunto aqui, vai deixando as suas dúvidas, tá? Conforme eu for falando, pode ir escrevendo, colocando as suas dúvidas, não tem problema nenhum. Eu vou estar respondendo logo depois que eu fechar essa primeira parte, tá bom? Pra gente não perder o fio da meada e você entender. Se você quiser pegar seu caderninho, anota, tá? Que nem eu falo pra vocês, existe uma parte cognitiva do nosso cérebro que ele entende que é um assunto importante se você anota, tá? Não esquece dos prints, faz o print, né, Carmen? A Carmen é a minha ajudante aqui, indispensável, que sempre lembra dos prints. Então, faz o print da aula e compartilha nos seus stories pra gente poder divulgar esse conteúdo bom, excelente, para as outras pessoas, tá bom? Então, a gente vai falar dos 2 tipos de AVC, ok? Que são o quê? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, tá? Existem 2 tipos. Mas antes, eu quero falar para você o quê? Quais são as pessoas que têm a possibilidade
de ser acometido por um AVC. É acidente vascular cerebral. Acidente, uma coisa inesperada, vascular, do vaso sanguíneo e cerebral na cabeça, ok? Existe vários, então, tem como você entender através disso. Por isso que a gente existe a sigla AVC, tá bom? Acidente vascular cerebral. Então, é algo que aconteceu nos vasinhos que está dentro do cérebro, certo? E existem os dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico, tá? O isquêmico é quando acontece o quê? A obstrução daquele vaso. Então, existe a obstrução do vasinho ali do cérebro por um coágulo, por uma partícula de gordura, tá? Tem vários motivos também. Depende da qualidade de vida, depende dos fatores externos, tá? Quando eu falo fator externo, eu falo isso em relação ao quê? Qual é o modo de vida que essa pessoa leva, né? Ela é sedentária, ela faz atividade física, ela se alimenta bem. Tudo isso, ele vai cooperar para se a pessoa vai ter um AVC ou não, tá? O isquêmico, ele é o bloqueio dessa circulação sanguínea que não vai irrigar as outras partes do cérebro, certo? E na outra aula, para quem já participou das nossas outras aulas, a gente entendeu que junto com o sangue, o amiguinho inseparável do sangue é o oxigênio, tá? Não existe oxigênio sem o sangue. Então, o amiguinho inseparável, sabe? Carne e unha, é o sangue junto com o oxigênio, para vocês entenderem de uma forma mais simples, tá bom? E aí, se não existe o sangue, não existe o oxigênio, a oxigenação da parte que ele vai levar esse oxigênio, certo? Boa noite, Irani, boa noite para quem tá entrando aí. Então, o que acontece? As nossas células, elas são essenciais do sangue, das nutrientes do sangue e do oxigênio. Sem oxigênio, morre. Se a gente para de respirar, a gente morre, porque a gente não leva esse oxigênio para as nossas células, para os nossos órgãos, tá? Para os nossos tecidos. E o AVC é isso. O isquêmico, ele teve um bloqueio, né? Ele teve um bloqueio ali daquela veia e não levou oxigênio suficiente. Então, aí, ele teve uma isquemia, né? Ele teve uma, entre aspas, desnutrição, vamos dizer assim, tá? Mais ou menos de uma forma mais fácil, tá? E o hemorrágico, ele teve a ruptura, aquele vasinho se rompeu e aí extravasou o sangue na parte do cérebro, ok? Então, existem essas duas possibilidades. Anota, porque são temas importantes para você sempre entender e sempre lembrar, ok? Se o seu familiar tem pressão alta, ele corre esse risco. Se ele tem problema cardíaco, ele corre esse risco por conta que, geralmente, o problema cardíaco, dependendo do que pode ser que seja colesterol alto, aumento de gordura no sangue, e essa gordura, ela pode se desprender do vaso e ir para o vasinho do cérebro, tá? Tá tudo interligado, gente. E vai pro cérebro, às vezes vai pra perna, por isso que acontece a trombose, enfim. Tem vários lugares que essa gordurinha pode caminhar nos nossos vasos, tá bom? Vamos lá. Então, o que acontece? São os dois. Os dois, tá? Eles também vão causar os sintomas e os dois têm recuperações ou lesões parecidas, tá bom? Mas vamos estar falando sobre isso. Sobre essa parte, vocês entenderam? Deu para entender? Conseguiram entender direitinho a respeito disso? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário, tá? Então, aqui você entendeu quais são os dois tipos de AVC, certo? Quais são os dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico, tá? Quem são as possibilidades, quem são as pessoas que têm essa possibilidade de ter esses AVCs, tá? Tô procurando a caneta aqui, ok? E aí, tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? Então, agora vocês já souberam a causa e quem são as pessoas. Outra coisa só importante que eu quero dar só uma palhinha, tá? É o quê? Se o seu pai ou sua mãe tem problema cardíaco, tem pressão alta, isso daí, eles entram nas doenças hereditárias. Não é o tema de hoje,
mas é só para você pegar uma ponte, é só para eu poder linkar uma ponte em relação a esse assunto e para você também passar a se cuidar. Se você é a filha que cuida, você precisa se preocupar, você precisa ter uma qualidade de vida, você precisa já se precaver por conta da tendência que você também pode ter de desenvolver a doença que o seu familiar tem, sendo pai ou mãe, tá, gente? Mas não é o assunto de hoje, a gente pode falar disso um dia. Se vocês desejarem, vocês colocam no comentário. Eu vou pedir para vocês escreverem no comentário do último post depois dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Gente, meu computador aqui tá toda hora abrindo. Então vamos falar da segunda parte, certo? A segunda parte é quais são os sinais iniciais de um AVC, tá? O que você precisa saber e sempre estar lembrando. Por isso que eu falo pra você, anota, porque um dia anotar você vai guardar melhor, né, o conteúdo e logo você vai lembrar, tá? Tudo bem assim, é uma questão de percepção. Mas, por exemplo, tudo aquilo que você aprende, escreve, guarda, faz o print, igual eu falo pra vocês, você guarda ela muito mais. E quando você visualiza, existe um campo no nosso cérebro que ele vai pesquisar todo o campo de conhecimento para poder identificar o que é que está acontecendo, certo? Então, com esse conteúdo da aula, o seu campo de memória, ele já vai identificar que você aprendeu, certo? Então, vamos lá. Os sinais que podem acontecer de você observar um AVC é sempre observar o quê? A pessoa, ela vai ter uma perda de força motora. O que seria isso? Ela vai perder a força das mãos ou de um lado ou de outro, tá? Na outra aula eu já comentei que existe, na verdade eu fiz um post sobre isso, tá? Dos lóbulos da cabeça, certo? Existe o lóbulo da cabeça, onde... Deixa eu desenhar, vou começar a desenhar nas aulas agora, gente. Aonde você consegue saber onde foi o AVC, certo? Por isso que quando ocorre o AVC, nas primeiras horas, precisa fazer a tomografia inicialmente, para saber aonde foi acometido esse tipo de AVC, o acidente vascular cerebral, se foi hemorrágico ou isquêmico, certo? Com a tomografia ou a ressonância, consegue identificar se foi o hemorrágico ou o isquêmico, tá bom? E outra coisa, lembrando que os lóbulos da cabeça, as funções do nosso cérebro, elas são divididas em 1, 2, 3, 4, 5 partes geralmente, tá bom? E aí você consegue identificar quais são as sequelas desse AVC, tá? Mas eu vou falar isso mais pra frente, então fica até o final, porque através da identificação do exame, você mesmo já consegue entender qual é a lesão que o seu familiar possa ter, caso ele já teve, e buscar esse histórico e falar, olha, não teve uma lesão na parte frontal, então quer dizer, não vai prejudicar a fala, tá? Vamos dizer assim, por exemplo, tá? Não, olha, não vai prejudicar a parte de memória. Então, você consegue entender quais são as partes que estão preservadas para você estimular o seu familiar. Mas eu vou falar isso até o final, então fica na aula até o final para você pegar essa dica super importante, tá bom? Tem alguma dúvida, gente? A Irani tá falando aqui, eu faço um trabalho voluntário e tenho uma paciente que já teve 7 AVCs, todos do lado esquerdo. Todos da família dela tem. Misericórdia, meu Deus do céu, né? Então, realmente, é algo que possa ser hereditário. O AVC, na verdade, é uma consequência da qualidade de vida, é uma consequência de como ela leva a vida dela, tá? Claro que existe a tendência da parte vascular, que seria os vasos sanguíneos. Existem pessoas que têm tendências maiores, tá bom? Então, vamos lá. Os sinais que você vai identificar no seu familiar é o quê? Essa perda da parte motora, igual eu falei. Você vai verificar uma fala mais enrolada, tá? A pessoa, ela pode estar ali no momento, fazendo qualquer coisa, e aí ela dá um baque, ela dá né? Ela dá uma estática e ela percebe que algo começa a perder a função, ok? Então, ela vai perder a função ou do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo da onde é a lesão, né, desse AVC, ok? E aí, ela não vai conseguir falar, né? Ela vai
a língua dela vai ficar muito travada, ela não vai conseguir falar direito e a força motora ela vai perder, tá? Então, o que você vai fazer quando você estiver diante dessa pessoa? Você vai tentar falar para ela, se você está bem, tenta falar alguma coisa. Ela vai balbuciar, ela não vai conseguir falar, tá? E aí, com a questão da força motora, você vai falar para ela, levanta os dois braços junto. Levanta os dois braços junto. Dependendo do lado que for acometido, o braço, por exemplo, se for acometido do lado direito, aqui pra mim é direito, tá? O lado esquerdo, ela não vai conseguir se mexer. Ele vai ficar paralisado, tá bom? E aí, ela vai levantar a mão, ela vai levantar só de um lado. Aí você fala, levanta os dois lados, as duas mãos junto. Ela não vai conseguir, tá? E você vai perceber no olhar dela que ela não tá entendendo o que tá acontecendo e que ela tá querendo levantar a mão, mas não consegue, ok? Ela não sustenta essa mão para cima, ela não consegue. E foi interrompido essa comunicação do cérebro de enviar o comando dessa parte mexer, ok? Então, esses são um dos sinais. O próximo sinal que você pode perceber é a questão do rino, tá? É a questão do caso da parte onde foi acometido, ela ficar totalmente paralisada, tá? Na região da face, a parte paralisada, ela não vai ter a expressão do rosto, né? A gente fala, faz assim, dá risada, se mexe. Então, essa parte também vai ficar paralisada, tá? E aí, no caso, a boca aqui, ela não consegue. E aí, o que você vai falar pra ela? Me dá um sorriso. Dá um sorriso pra mim. E ela vai tentar sorrir. E essa parte que ficou paralisada não vai responder, ok? Vai responder só de um lado, tá? Por isso que fala que tem a questão da boca torta, né? Tipo, ela vai ficar puxada, repuxada, certo? Porque ela não vai responder, ficou bloqueado esse estímulo, tá? E aí você vai falar também, pisca o olho, pisca pra mim. Esse reflexo de piscar também vai ficar comprometido, independente do lado que for, tá? Vai ter esse olho que ela não vai conseguir piscar. Pode ser que ela não consiga piscar ou pode ser que ela vai manter ele aberto, tá? Ela não vai fechar ele de uma forma natural, igual a gente pisca os dois olhos do mesmo jeito, certo? Deu para entender, gente? Vou recapitular. Perda de força motora, tá? Que são os braços. Você pode pegar na mão também e falar assim, aperta a minha mão. Ela não vai apertar. Pega do outro lado, aperta. Ela vai apertar. Que é o lado que não foi lesionado pelo AVC, certo? Pedir para falar alguma coisa, perda motora, pedir para falar alguma coisa, verificar a questão da face, né, expressão facial, pedir para ela dar um sorriso e pedir para ela piscar. Pisca, fecha o olho e abre o olho, né? Pedir para ela fazer essas duas. Verificou tudo isso, gente? Essa é a segunda parte dos sinais, tá? E ela não vai conseguir ficar de pé. Geralmente eles perdem totalmente o equilíbrio, eles ficam desequilibrados, tá? Porque para você se equilibrar, você precisa ter as duas, né? Os dois alicerces alinhado para manter esse equilíbrio. E eles não vão ter esse equilíbrio, tá? Identificou tudo isso, certo? Ficou alguma dúvida sobre os sintomas, gente? Deu para entender? E é sempre um lado só, tá, gente? Que vai acometer. É sempre um lado que acaba lesionando, tá bom? Ou o lado direito ou o lado esquerdo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Carmen tá falando tudo entendido. A Irani falou dos pacientes que ela cuida, né? Quem já teve trombose também corre esse risco? Também corre esse risco, tá? A trombose é um caso diferente no caso, né? É algo diferente, mas é da parte vascular. Então, claro, tem menos possibilidades, mas pode ser sim que é um risco que pode se correr, tá? Mas a trombose, no caso, ela é uma como é que eu falo?
É um diagnóstico diferente do acidente vascular cerebral, tá? Porque o acidente vascular cerebral é consequência de alguns outros hábitos de vida, certo? A trombose já pode ser uma tendência por conta da parte vascular, por conta dessa questão da circulação. Mas sim, tem a tendência, mas é um pouquinho menor, tá? A força motor, a Irani tá perguntando aqui, a força motora é comprometida, mas a voz é preservada. Sim, ela vai balbuciar, né? Tipo, vai tentar falar dessa forma, mas a língua, que é o que dá o som, as cordas vocais e a língua ajuda a te dar. Tanto que, né, quando você tá aprendendo a falar, geralmente eles falam, faz o sonzinho do o. A língua, ela ajuda a dar os sons, tá? E nisso ele vai perder. Eu posso usar essas técnicas nas minhas pacientes? Com certeza, Irani. Com certeza, tá? Sempre, tá? Precisa usar sim. Na verdade, gente, tudo que vocês aprendem aqui, conforme vocês estão cuidando de alguém, é sempre vocês observarem, né? Você vai chegar de dia, oi, tudo bem? Você vai interagir, você vai conversar, e nisso você já vai dar uma olhada, ver como é que tá, né? Vai verificar o caminhar dela, a marcha de caminhar também, ela fica diferente, tá? Uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, e que é importante vocês observarem, é o quê? Existem pessoas que têm AVC e não percebem, certo? Na verdade, assim, tem pessoas que têm o AVC e escondem, só que elas não têm tanta lesão a ponto de depender de alguém, ok? Mas tem pessoas que acabam tendo esse AVC, esconde dos familiares e segue a vida, sabia? Entre aspas, né? Porque um dia seguinte a pessoa já vai observar que ela está diferente. Ou até mesmo a própria pessoa, ela não observa que ela teve AVC, dormindo, tá? E ali ela acorda, às vezes, com uma dificuldade. Ai, nossa, minha perna não tá respondendo, acho que é por conta da idade, né? Nossa, meu braço tá mole. E aí você vê a marcha que ela anda. Como é que ela está andando e como ela andava antes? Se você vê que a marcha do andar dela não está de uma forma adequada, você vê que ela está arrastando um pouquinho a perna, pode ser sinal de um pequeno AVC, tá? De um pequenino AVC, certo? Toma água aqui. Vamos lá. E aí, qual é a atitude que você vai tomar? Qual que é a atitude que você vai tomar caso você observar esses sinais, tá? Alguém de vocês aqui já chegaram a observar esses sinais em algum familiar? Vocês têm algum familiar que teve AVC e você observa essas sequelas? Conta pra mim. Se vocês já cuidam de alguém que já teve AVC ou se você já observou esses sinais que eu falei pra vocês em algumas pessoas, vizinhos, como que é? Fala pra mim, responde aqui nos comentários. Olá, boa noite, Micaele, boa noite, Mari. Fala pra mim se vocês cuidam de alguém que tem um AVC. Porque aí vocês conseguem identificar melhor. Se você tem um vizinho... Eu tinha um vizinho onde eu morava... Boa noite, Mari, atrasada. Tudo bem, Mari, tem problema. Eu tinha um vizinho na região do meu bairro, que ele teve AVC e ele ainda... Nossa, ele era muito, assim, esforçado, sabe? E aí você via todo dia ele caminhando, dando volta no quarteirão. Mas ele andava com uma bengalinha, né? E ele ia lá todo dia devagarzinho, todo dia devagarzinho. Nossa, eu achava o máximo. Eu passava, bom dia, tudo bem? E realmente é ir exercitando, né? Ele tinha a sequela de um lado, mas ele ainda se esforçava para continuar andando, para continuar estimulando e voltar a caminhar novamente, né? Mas aí depois de um tempo eu não ouvi mais, né? Eu não sei, mas os vizinhos acabaram falando que ele caiu na rua, né? Ocorre esse risco, esse perigo de cair na rua, e eu acredito que ele acabou ficando em casa por conta que, para não correr mais esse risco, né? Mas é assim, sempre tem um vizinho, sempre tem alguém da família que acaba tendo, né? A Carmen falando, sim, meu pai, desde a primeira AVC foi identificado esses sinais. Sim, porque eles são característicos no AVC.
Então não tem como você não saber que é um AVC, tá? É igual os sinais de uma parada cardíaca. Um dia eu vou dar uma aula sobre isso, que são sinais que você pode anteceder a parada cardíaca, viu, gente? Não tem, a Marilene tá falando aqui, não tenho, é também, não tenho vizinha. Ah, não tem, você não tem ninguém que você conhece, né? Tá bom, Mari. Mas agora você já sabe, hein, Mari? Apesar que você participou da outra aula que eu já falei também, né? Dos sinais sobre o AVC. Já cuidei da minha avó, mas não tinha tanta habilidade como tenho hoje. Pois é. E aí é engraçado que conforme você tem um conteúdo, você passa a lembrar de algumas pessoas que você cuidou, de algum vizinho que teve que falar, nossa, ele tinha mesmo esses sinais. Nossa, realmente eu percebia isso nele, né? Eu só não sabia o que era. E agora você sabe, né? E como que é que você se sente agora, você sabendo de toda essa informação? Então, é uma coisa que te traz muito mais segurança, é uma coisa que te traz muito mais confiança até, né? Para poder cuidar de outra pessoa e para poder observar alguém que às vezes está na rua e ali tem um AVC no momento e você pode ser que esteja passando por perto. Então, quer dizer, nada é por acaso, gente. E aí você vai lá socorrer a pessoa, chamar, né, chamar os bombeiros, os médicos, para poder socorrer essa pessoa, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar então, depois da última etapa que eu falei para vocês, que é o que vocês devem fazer quando identificar esses sinais, tá? Tem noção, né, Mari? É isso mesmo. Então é o seguinte, gente. Os primeiros sinais do AVC são esses daí que eu te falei, certo? Vocês têm que entender que tem alguma coisa errada, ok? O importante que acontece é o quê? E as pessoas não é que não se importam, mas elas não têm a noção do conteúdo e elas não entendem que as primeiras horas de atendimento é essencial, é crucial para que a pessoa não tenha lesões irreversíveis, tá? Que o que é? É a pessoa deixar de ter alguma função essencial da vida, andar, falar, comer, né? Ter o cognitivo, né? Pensar interrompido por conta desse AVC, tá? Existe uma medicação que geralmente é dada logo nos primeiros sinais de AVC, que ele vai auxiliar, né, a não ter tantas lesões logo nos começos, logo nas primeiras horas desse AVC, tá bom? Então, assim que você identificar esses sinais em alguém, em algum conhecido, ou se você até mesmo está conversando com alguém e sabe, presta atenção, e sabe que algum familiar tem pressão alta, não toma o remédio, come a torta direito, tem problema cardíaco aí, ó, não tá nem aí, né? Teve trombose também, já alerta essa pessoa. Fala, olha, posso contar uma coisa? Tem uma moça chamada Mariana Moria lá do Instagram, que ela dá umas aulas muito boas. E eu aprendi com ela que geralmente se você não se cuidar, você pode ter um AVC. Você vai falar desse jeito. O meu cunhado, ele tava com uma pressão super altíssima e ele nem sabia que tinha pressão alta, né? E aí a minha irmã me ligou e falou, Mariana, né, o Marcos tá assim, assim, assado. E aí ela falou, mas ele não quer se cuidar. Eu falei, passa o telefone pra ele que eu vou conversar com ele. Conversei e falei total real pra ele, tá? Porque geralmente essas pessoas que não se cuidam, quando eles têm um AVC ou um infarto cardíaco, ele é, assim, avassalador. Ele é destruidor mesmo, tá? Mas possa ser que a pessoa não morra, só que ela tem lesões, assim, quase todas as lesões. E aí eu falei pra ele, olha, você tá com a pressão alta, ele tem problema cardíaco, melhor você tomar o remédio. Ele falou, mas eu não quero tomar remédio, porque é um saco tomar um remédio, eu não quero nem saber. Eu falei, não, tudo bem, é um direito seu, mas eu vou te falar o que pode acontecer se você não tomar o remédio. Eu não fiquei dando aula pra ele, eu só falei assim, olha, você não vai tomar o remédio? Pode ser que amanhã você tenha um AVC, você tenha uma parada cardíaca e você vai ficar em cima de uma cama, tá? Você vai fazer cocô e xixi na fralda, você não vai levantar e você
vai ficar dependendo dos outros. É isso que você quer? Eu falei desse jeito. Por quê? Ele já é uma pessoa resistente. Eu já conheço ele. Aí ele se assustou, falou, credo, que horror. Eu falei, não é que horror, é a verdade. E é isso que você tem que entender, tá? Aí eu falei, não tô querendo te assustar, estou falando somente a verdade. Aí você decide se você vai tomar o seu remédio ou se você vai correr esse risco. Você que sabe. Então, eu joguei pra ele a responsabilidade. E aí, na hora, ele já conversou com a minha irmã, falou, não, tá bom, corre lá, vai comprar. E ele ficou com medo. Por quê? Quando a pessoa já é resistente, gente, não existe falar, ai, toma um remédio, né, é perigoso. Não sei o quê. A pessoa não vai tomar, né? Como eu já conheço ele, sei como ele é, eu já fui direto e reto na consequência, né? Graças a Deus, hoje ele tá tomando remédio. E ele fez exames e já deu que o caso dele é gravíssimo. Mas graças a Deus ele tá se cuidando, tá? Então, as primeiras horas de atendimento são essenciais, tá? Se você observa, conversa com familiares e, por exemplo, né, você que tá aqui, tem orientação, tá cuidando de alguém, possa ser que as famílias te procurem. Por isso que você precisa também se valorizar, né? Você precisa, sim, também falar assim, não, eu tô estudando sim, né? E outra, se aprofundar através de cursos que te dê um aprofundamento melhor, tá? Então, é você levar imediatamente essa pessoa para o hospital e já falar na triagem ali. Você vai falar assim, eu não sei, ele tá passando mal. Gente, você não vai falar desse jeito. Você já participou da aula, você vai falar assim, ó, ele tá com sinais e sintomas de AVC. Aí o médico vai falar, né? É bem assim, né, gente? Qual que é esses sintomas, então? Você vai falar. Ó, perdeu força motora, ele não está falando direito, ele está com desvio do rímel, ele não sorri e não pisca de forma adequada e sincronizada com o outro lado. Acabou. O médico vai falar, vai mandar ele imediatamente para emergência. Ou para UTI, né? Ou para um lugar. Por quê? Você soube se comunicar de uma forma assertiva para que o médico não precise ir, né? Assim, ficar esperando. Então ele já toma a ação imediata. Ó a diferença. Entendeu? Por isso que é importante você entender todo o processo, entender todos os sinais, para que você também se comunique com o médico de forma mais rápida. Gente, vai acabar a bateria do meu celular. De uma forma mais rápida, certo? Então, gente, espera só um pouquinho, deixa eu dar um jeito aqui nisso. Então, o que acontece é ter toda essa percepção, tá? De entender esses sintomas para se comunicar com o médico. Gente, eu vou pedir licença, me desculpa, mas a bateria do meu celular está acabando, você acredita? Espera só um pouquinho que eu vou pegar o carregador, tá? Voltei, gente. Vocês estão aí ainda? Ai, meu Deus. Karma. Porque senão, essas aulas você não pode perder, né? Vou só colocar aqui pra carregar. Então, vocês entendem a importância dessa comunicação e desse conhecimento? Olha a diferença que é quando eu falo pra vocês que você ter esse conhecimento é extremamente importante. Aí, agora sim, é extremamente importante no primeiro atendimento, certo? Então, é isso que você vai fazer quando chegar. Deu pra entender? Conseguiram entender, gente? E aí, lá no hospital, outra coisa que eu quero que vocês entendam nessa última fase, que é assim, é algo que é a cereja do bolo dessa aula. Então, presta muita atenção, tá? Muita atenção. Assim que você leva a pessoa pro médico, qual é o direcionamento que o médico precisa ter e que é natural ter, tá? E que você vai observar e vai exigir, entre aspas, que ele faça. Tomografia. Primeira coisa a fazer, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, tá? Não existe
em uns sinais de AVC, ele simplesmente avaliar o paciente e medicar ele e falar, vamos medicar e ver o que acontece. Não. Você vai exigir com todo cuidado, né? Com toda educação, falar, doutor, e a tomografia para você observar se foi isquêmico ou hemorrágico? Mariana, esses nomes é muito complicado. Anota, não importa. A única coisa que você vai falar pro médico, doutor, você não vai fazer uma tomografia para ver aonde que foi? Aonde que foi o negócio na cabeça? Não tem problema. Ele vai falar, opa, essa pessoa, essa família, ela tem orientação, tá? Porque assim, uma cerejinha do bolo que eu digo para quem tá aqui até o final. Os médicos, eles têm medo de quem tem a orientação e eles têm medo que se eles não agirem conforme eles devem agir, eles têm medo dos processos. Do processo que essa família pode gerar em cima dele, se caso ele não agir de forma correta e de forma do protocolo, enfim, tá? Então, o protocolo de AVC é tomografia imediata. Não existe essa. Você vai ter que esperar porque tem muita gente na fila. Não. Sinais e sintomas de AVC, traumatismo craniano, acidente, é tomografia imediata. É caso de extrema urgência, então eles passam na frente, certo? Colher exames, né, de sangue e entrar, presta atenção, entrar com anticoagulante, tá? Se for o isquêmico, tá bom, gente? O isquêmico é aquele que às vezes tem uma bolinha de gordurinha lá na veinha e tá interrompendo a circulação sanguínea dentro do cérebro, certo? No caso do hemorrágico já é diferente, você não vai dar um anticoagulante no caso do hemorrágico porque vai extravasar mais sangue. Por isso que antes dele entrar com o tratamento, ele precisa de imediato da tomografia. Cereja do bolo da aula de hoje, #tomografia, que é o primeiro exame que ele precisa fazer, ok? Sempre. Então, vocês que tiveram aqui nessa aula até o final, eu já vou encerrar já, vocês já pegaram a cereja do bolo, se caso tiver um atendimento no hospital, tá? Então, se você souber de algum amigo, familiar, e começa a te comentar isso, já pergunta, ele fez tomografia? E geralmente, quem tá internado por acidente vascular cerebral, a tomografia é feita diariamente. Principalmente não, em todos os casos, tanto na isquêmica quanto na hemorrágica, para saber como é que está a progressão desse acidente vascular, desse acidente, né, cerebral. Se o hemorrágico, onde extravasa sangue, se o próprio cérebro, o próprio organismo já absorveu, beleza, não ficou com sequela. Se for isquêmico, se o anticoagulante que ele mandou, que é aquele que vai ajudar a diluir o sangue, vamos dizer assim, se já está circulando sangue, né? Logo depois do vasinho sanguíneo que está interrompido. Então, ele precisa ver a progressão desse AVC. Tomografia todos os dias, ok? Ai, Mariana, mas você não entende. O meu familiar, se acontecer, ele vai para o hospital público. E você sabe como que é o SUS, né? Gente, não existe isso. Não existe isso, hospital público, hospital particular. Claro que a gente sabe que tem a diferença. No hospital particular, eles são mais ágeis, né? Eles têm todo um atendimento personalizado, mas é direito seu, através do Sistema Único de Saúde, direitos e deveres, que ele seja atendido, principalmente em casos extremos, em casos de AVC, que ele tenha todo esse atendimento que eu te falei em tantas horas de vida, certo? Devida, sim, tantas horas após após a emergência, após o AVC, tá? Então, para com esse bloqueio de falar que é SUS e que eu sou obrigada a esperar. Não. Você é obrigada a exigir os seus direitos, tá? Existem muitos direitos do SUS que as pessoas não conhecem e acabam perdendo por conta disso, tá? Então, pelo SUS, eu trabalhei num hospital das clínicas, né, gerenciada pelo SUS, pela SPDM, e a gente, sim, fazia todos os protocolos e existiam familiares orientados que também exigiam. E aí,
por conta disso, a gente sempre atendia, tá, gente? Então, lembra quando eu falo pra vocês que existe a diferença de tratamento de familiares orientados e familiares que não têm orientação, tá? Então, entendam isso. Certo, gente? Estão entendendo até aqui, tudo bem? Nossa, olha, ó, quem ficou até o final pegou o principal, que é do exame da tomografia, gente, que é a cereja do bolo, ó, hashtag aula de hoje. Cereja do bolo tomografia, tá? Coloca lá, vamos fazer print da aula para aguçar a vontade de quem não participa, para poder você mostrar que você estuda, que você se capacita, que você cuida, mas você não é simplesmente aquela pessoa que cuida, tipo, eu cuido. Não. Bata no seu peito, erga seu ombrinho para trás e fala, você acredita que eu fiz uma aula sobre isso, e está me ajudando a cuidar do meu familiar? Você precisa falar, você precisa mostrar que você está se adaptando, que você está progredindo nesses cuidados. Então, hashtag da aula, print dessa aula, faça print dessa aula, pode fazer, que hoje meu olho não está inchado, então eu não preciso me preocupar. Faz print dessa aula, gente, e posta nos seus stories. Compartilha todo esse conteúdo, viu? Vocês querem deixar alguma dúvida? Tudo bem? Deixa eu ver, alguém colocou aqui. Ah, tá. Deixa eu ler aqui os comentários, enquanto vocês vão escrevendo as dúvidas, tá? Vai escrevendo as dúvidas aí, por favor. Tá bom? Não fique com dúvida sobre nada. E lembre-se da parte da internação de hospitalar, porque quando interna, eu recebo bastante gente perguntando, Mariana, internou, e agora? Como é que eu faço? Né? Como que é os procedimentos? E uma coisa que você tem que entender, internou, tá na mão do hospital. Eles sabem o que eles fazem. Eles sabem o que eles fazem. Mas se vocês têm orientação, é bom dar uma ajudadinha, sabe? É bom você ficar em cima. É muitos pacientes, né? Eu mesmo, já até contei pra vocês, eu fiz uma cirurgia, presta atenção. Eu fiz uma cirurgia com um médico que eu trabalhava no centro cirúrgico. Eu auxiliava ele na cirurgia, fiz uma cirurgia de retirada de cisto no ovário. Eu trabalhava com ele, estava dentro do centro cirúrgico com ele. Eu sou da área da saúde. E eu expliquei pra ele, doutor, eu sou alérgica à dipirona e a diclofenaco, que é o anti-inflamatório. Ele, não, tudo bem, Mariana, fica tranquila, eu vou te passar outra medicação. Tá bom. Chegou depois do pós-cirúrgico, eu, né, lógico, doida, louca, querendo confirmar tudo mesmo, ele trabalhando comigo. Eu falei pra minha mãe, mãe, vai lá no posto de enfermagem e pergunta pra eles qual é a medicação que ele me passou pra dor e qual é a medicação que ele me passou. Minha mãe foi lá e qual foi a medicação que ele me passou? Dipirona e diclofenaco. A moça chegou, eu falei, qual é essa medicação? É dipirona, eu sou alérgica. Ai, jura? Nossa, me desculpa, né? Tudo tal. Me desculpa mesmo. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas eu preciso de outra medicação pra dor. Aí ela me deu o Tramal, que eu tomo. Eu falei, e o anti-inflamatório? Ela falou, o médico já passou, ele vai passar só amanhã. Sabe aquela história? Só amanhã. Tá, e eu vou ficar sem anti-inflamatório? Não vou. Falei, mãe, desce lá na farmácia pra mim, por gentileza, e compra um anti-inflamatório, porque eu vou tomar por conta, tá? Então, assim, você ter essa noção, certo? Você começa a ter ações para que o seu familiar fique melhor cuidado, tenha qualidade de vida. Você já imaginou, gente? Se eu não tivesse essa noção, eu ia ficar sem o anti-inflamatório, né? E geralmente possa ser que inflame os pontos da cirurgia, né? Então, os primeiros anti-inflamatórios pós-cirúrgico é extremamente importante. Eu ia ficar com dor, porque o médico só ia vir no dia seguinte. Você entende? Então, você tendo esse conhecimento, você toma ações. Eu não tomei nenhuma ação que me gerasse problema, né? Eu tomei, simplesmente fui lá e pedi pra comprar. Fui lá, então eu comprei por conta os anti-inflamatórios e remédio pra dor e tomei. E fiquei bem, tranquila. Depois eu avisei ele, né? Mas assim, se você tem esse conhecimento, você consegue tomar essas ações, certo? Vamos lá, Marilene, Carmen, Irani, já cuidei da minha avó
mas não tinha tanta habilidade. Tenho sim, muita noção do que acontece. A Mari maravilhosa, né, Mari? Sempre fui orientado na universidade a andar com luva justamente para ajudar alguém em um acidente vascular. Todos os acidentes, com certeza, Mari. Muito legal, viu? Muito legal você tomar essa ação. A Mari também aqui tá falando, ando sempre com luva na bolsa. Que legal! É isso mesmo. A Irani tá falando aqui, tenho vontade de fazer alguns procedimentos com a minha paciente, mas tenho receio de ser invasiva. Não precisa ter medo, viu, Irani? Dependendo, você tendo conhecimento de uma forma adequada, faz sem problema nenhum, tá? Não tem problema. Se você sabe aquilo que você tá fazendo, você fala, olha, dá só uma licencinha, eu gostaria de fazer algumas coisas com você, vamos fazer uns testes aqui, né? Geralmente a pessoa que você cuida, ela passa a confiar em você. Então, tudo que você for fazer com ela, ela vai confiar, tá? Marilene falando, isso já acontece comigo. Quando eles veem que entendo eles, me tratam de forma melhor. Exatamente. Gente, eu trabalhei em hospital e assim, eu não vejo ninguém falar sobre isso, mas eu falo sim, tá? Desde o momento que eu estava dentro do hospital, eu sempre falei para meus colegas, meus amigos, familiares que internavam e falava, melhora essa postura, mostra que você sabe. Eu até falava termo técnico, fala pro médico assim, doutor, qual que é o tratamento, qual que é o... Sei lá, eu passava nome de termos técnicos para os familiares ou amigos que eu conhecia, para eles perguntarem pro médico olhar e falar, opa, essa família aí é entendida, vamos seguir certinho, porque senão eles entram com processo. É esse o pensamento, e ponto. É verdade, tá? É bem assim mesmo, né, Mari? Sim, estou entendendo, que bom. Hashtag tomografia, isso mesmo, Irani. Tô percebendo que os olhinhos estão bem abertos. Hoje tá... Irani, hoje tá, eu não estou na semana da noite, eu não estou trabalhando à noite. Hoje meus olhinhos estão mais abertos, estão menos inchados, e é isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham entendido bem, tá? Vou reforçar, chame um amigo que você sabe que cuida de alguém, tá? Para eles se cadastrarem no link da bio, certo? Para eles estarem cadastrados nessas aulas. E não esqueçam, vamos ter o Descomplicando os Cuidados novamente. Yeah! Gente, eu fico tão animada, eu fico tão feliz, porque são semanas intensas, são semanas maravilhosas pra mim, que eu tento passar o máximo, né, assim, o meu melhor pra vocês. Então, não percam, hein, dia 3 a 9 de novembro. Já tem o link lá na bio pra você se cadastrar no grupo separado só pro Descomplicando os Cuidados com o seu familiar doente, certo? Então, bora, hashtag, bora print também das aulas, tá bom? Compartilha, eu quero ver vocês compartilharem, hein? Aqui é só vejo a Carmen, a Mari, a Irani também compartilha, né? Mas vamos todos compartilhar essa aula. Por quê? Para você mostrar que você está se capacitando, tá? Não precisa ter vergonha, porque na hora que o pessoal, às vezes, né, chega para você e fala assim, você sabe fazer isso? Sabe, fica duvidando da sua capacidade? Não, já mostra antes, fala, não, eu tô estudando, tá? E aí a pessoa nunca mais vai duvidar da sua capacidade, às vezes quando você comenta alguma coisa, certo? Então, depende da sua postura também, certo? Beleza, gente? Muito obrigada por todos vocês terem ficado aqui até o final. Desculpa, né, a questão do carregador, né? Eu fui lá correndo, desculpa, deixei vocês sozinhos um pouquinho, me desculpem, né? Mas sábado que vem estamos aqui no mesmo horário. Sábado que vem com um tema diferente, tá? Vou estar postando nos stories para vocês os temas. E não esquece, Descomplicando os Cuidados do dia 3 ao dia 9. Vai ser muito bom mesmo, tá? E logo depois do Descomplicando, eu vou abrir novamente as turmas pro curso Family Care 360, para você ter muito mais conhecimento. Você gosta dessas aulas? Você acha que aqui, nessas aulas, você aprende bastante? Comenta pra mim aqui, rapidinho, que eu acho que o Instagram vai encerrar daqui a pouco. Eles encerram agora, gente, se eu não me engano. Você tem aprendido bastante nessas aulas gratuitas? Escreve pra mim no comentário aqui rapidinho. Sim. Mais ou menos. Não. Escreve pra mim. Ama. Então, no curso Family Care é muito mais conteúdo. É muito mais profundo, tá? Então, vale a pena você se programar, se preparar para essa abertura nova. Vai ter muito mais mentoria. Carmen, tem novidades aí maravilhosas e tá tudo atualizado, gente. Então vai ser algo que vale a pena
você se preparar. E assim, não perde. Não perde essa oportunidade, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. E até o próximo sábado. Espero vocês aqui. Encontro com a Mari sábado às 8 horas, tá bom? Beijo.